que eu tenho, essa é a realidade de muita gente hoje. Sempre houve muita pobreza. A Bíblia diz que sempre haverá pobre. Com esse advento do tal de coronavírus, a pobreza tem aumentado muito grande. Escreve o que eu estou dizendo, vai morrer mais gente de pobreza, de fome, do que de coronavírus. Mais de 250 milhões de pobres no mundo. Tem muita gente que está nos seus últimos centavos e nem sabem o que vão fazer. O que a Bíblia fala sobre isso? Você sabe que a Bíblia fala sobre isso? Em Deuteronômio 15, fala do ano da remissão, ou seja, de 7 em 7 anos, toda a dívida deveria ser perdoada. Isso aí foi Deus, foi uma lei de Deus. De 7 em 7 anos, toda a dívida deveria ser perdoada. Toda. Não existia mais devedor depois de 7 anos. E Deus prometeu abençoar. Ele falou assim, ó, para que não haja pobre entre vocês. Os pobres que houverem, vocês abençoam eles nas suas necessidades. E por causa disso, eu, Senhor, vou abençoar vocês abundantemente. Foi o que ele falou. Depois tu dá uma lida lá em Deuteronômio, capítulo 15. Alguém vai dizer assim, mas pastor, isso é no Antigo Testamento? Não. No Novo Testamento também. Lembra daquele jovem rico? Aquele jovem rico, ele tinha muita propriedade, muitos bens. Chegou até Jesus e lhe disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus já o identificou logo como hipócrita e já disse, por que tu me chama bom? Sabe por que Jesus falou isso? Porque uma pessoa que não é boa, ela não reconhece a outra como pessoa boa. É hipocrisia pura. Uma pessoa má não reconhece o bom. Quem reconhece a pessoa boa é outra pessoa boa. Então ele não reconheceu Jesus como bom. Ele estava de hipocrisia. Aí Jesus resumiu para ele, se recitou alguns mandamentos. Cumpre os mandamentos. Ele não deixou nem Jesus terminar e ele já resumiu. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha meninice. O que me falta para herdar a vida eterna? Aí Jesus foi direto no ponto. Jesus falou assim, pega o que tu tens, vende tudo, dá aos pobres e segue-me, terás um tesouro no céu. Ele se entristeceu, abaixou a cabeça, foi embora e não seguiu a Jesus. Jesus se mostrou preocupado com os menos favorecidos, com os pobres. E este rico não teve condição de seguir a Jesus. No tempo de Jesus também existiam outros ricos. Eram os fariseus, eram os religiosos, eram os sacerdotes, eram os escribas, eram homens religiosos, cheios de bens, cheios de condições financeiras, mas numa hipocrisia tremenda. Jesus chegou a dizer, vocês que acabam com a casa das, ou seja, com a despensa das viúvas, vocês que no pretexto de estar pregando, vocês exploram os menos favorecidos. E Jesus estava mostrando preocupação com os pobres. Outrora, Jesus observava uma mulher viúva que tinha algumas moedas, pequenas, algumas moedinhas, como nós estamos mostrando aqui, e Jesus observou ela colocando na oferta no templo do Senhor. E outros homens também ofertavam, mas ofertavam malotes de dinheiro. E Jesus questionou os seus discípulos quem ofertou melhor ou quem ofertou mais, e eles disseram, aquele ali, não aquele. Jesus falou, não. Eles ofertaram muito mais do que estava sobrando, do que lhes estava sobrando. Esta não. Pegou todo o seu sustento, que era algumas moedazinhas, e ofertou tudo. Eu vou abençoar a vida dela. Ela vai ter um tesouro no céu, ela vai ter bênção no Senhor, porque ela fez mais. Ela fez tudo. A fé dela foi maior. Muitas mulheres eram desprezadas na época. As viúvas, então, eram muito desprezadas. Não sabia nem como ia ser o dia de amanhã. E essa mulher estava na fé. Ezequiel chegou a condenar a forma como os pobres eram tratados.
Ezequiel 22, 29. A forma como os pobres eram tratados foi condenado por Ezequiel. Deus, ele fez assim. A um deu mais condições, a outro deu menos. É como uma roda. Pensa numa roda. Que essa roda tem que ir girando. É a roda da vida, ela tem que ir girando, girando, girando. Em cada ponto da roda tem um pobre, tem um rico, tem um milionário, tem um miserável. Então, um tem que abençoar o outro para a coisa ir funcionando. Um tem que cuidar do outro. Então, o pobre abençoa o miserável, o menos favorecido abençoa o pobre, o médio abençoa o outro, e o abençoa o outro, o rico abençoa o pobre, e a coisa vai funcionando. Mas quando chega no ponto da roda que tem um medíocre, um usurento, um miserável, ele não faz, ele guarda, ele pega, junta tudo, ele não dá nada para ninguém, ele não empresta nada para ninguém. A ferramenta dele, as coisas dele são dele, são particulares, ele não pode, ele tenta parar essa roda. A roda só não para porque Deus bota o outro para continuar funcionando, porque todos precisam se alimentar, todos precisam viver, todos foram criados por Deus. A Bíblia diz assim: quem dá ao pobre empresta para Deus. Provérbio 19, 17. Você sabe que é ter um empréstimo na mão do Criador dos céus e da terra? Você tem noção disso? Você tem alguma coisa com ele lá? Pense nisso. Seja abençoador. Não faça como hoje os corruptos que pegam as suas riquezas através de suborno, de coisas erradas, e ainda chamam os pobres de ladrão. Ladrão por causa disso, por causa da luz, é por causa disso, por causa daquilo outro. Deus está vendo tudo isso. A balança de Deus é perfeita. Um dia todos prestarão contas a Deus. E o que você tem feito pelo seu próximo? Ame o teu próximo como a ti mesmo. E é o seu Deus acima de todas as coisas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa. Divulgue essa palavra. Leve sua frente, deixando seu like, comentando, siga no canal, compartilha, faz o que tiver para fazer aí. Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Tchau.